Fala, meu povo! Olha aí, mais um episódio do Arena Carreiras aqui para te ajudar com tudo que você precisa saber para iniciar sua vida profissional, mudar de carreira, literalmente te dar orientação do que fazer para se colocar num lugar legal aí nesse mercado que tá tão concorrido. Como sempre, a gente vai ter uma convidada e hoje, inclusive, é uma convidada bem especial para falar um pouco pra gente sobre multicarreira. Já ouviram falar sobre isso? Então, se não ouviram, esse é o momento. A gente vai falar de um profissional que consegue estar em mais de um lugar e que não precisa se encaixar, sabe, em uma coisa só, como a gente pensava antes. Mas eu nem vou falar mais nada. Vou passar vocês para a dona Eduarda Gabriele de Oliveira. Eu até deixei aqui no celular, só para vocês saberem que esse é o nome de Gabi Dudu. É assim que vocês encontram ela nas Isso, redes. isso. Cara, eu acho muito engraçada essa questão do meu nome, porque todo mundo pergunta: "É o teu marido, o Gabi, Dudu, né?" E Sim. aí eu falo: "Não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, meu nome é Eduarda", só que ninguém na vida me chama de Eduarda. Então, gente, é Gabi, entendeu? Só que ele virou Gabi Dudu, porque lá atrás, quando fui fazer um e-mail da Hotmail, fui tentar criar e não Os conseguia. logins, né? Os logins que Você todo mundo sabe tem como é. algum, né? Exato. E aí não dava certo, não dava certo. E eu jogava futebol, não sei se você sabe, mas eu era Hum. uma maloqueira. E aí o que acontecia? Todo mundo me chamava de Dudu no colégio quando eu era menor. Então aí ficou esse Gabi Pegou. Dudu, pegou. E é um nome pequenininho também, né? Fácil de Pro arroba, decorar. isso, pro arroba. É bem importante você ter um arroba pequenininho, porque é mais fácil de decorar. Olha, já dei a primeira dica. Olha, gente, já tem uma dica aí. Antes de Gabi oficialmente falar um pouco sobre ela, eu já quero adiantar pra vocês que Gabi é alguém que empreende no que a gente chama de vida real, né? Que é empresa, né? Documento, Sim. burocracia, mas também é muito forte no digital. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. Mas eu vou deixar ela se apresentar antes de tudo. Fala pra gente de Gabi Dudu. Vamos lá. Eu tenho 32 anos, sou recifense. Hoje eu tenho uma marca de biquíni, tá? Que também acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. Mas a minha especialidade, eu trabalho com marketing de influência. Os blogueiros. E tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E trabalho com marketing de influência já vai fazer 5 anos. Comecei ali assim, do nada. Era uma coisa que eu já tinha contato com influenciadores na época, mas, fiquei com aquele sentimento de: "Cara, no Nordeste não tem muita gente que faz isso, Sim. então eu tenho que ser pioneira nisso daí, eu tenho que chegar pra fazer isso". E aí, graças a Deus, com o passar do tempo foi dando certo, e é isso. Tem mais alguma coisa, assim, que eu preciso falar agora? Não temos protocolos, não trabalhamos com protocolos nesse videocast, Bom, mas a gente tá falando com jovem, né, em claro, geral, claro. ou pessoas recém-formadas, enfim. E a gente quer que eles entendam que dá pra seguir carreira corporativa, inclusive, se você quiser, Claro. dá pra empreender e fazer tudo ao mesmo tempo. Você falou da marca, Gabi, gente, passou pela publicidade, né, Sim, pelo curso de publicidade, e acho que você deve ter se encontrado, né, nesse sim. momento. Mas me conta, o que é que fez com que você percebesse que movimento aconteceu para você ter ali uma carreira, Gabi ter uma empresa de um produto físico, Sim, inclusive, né, sim, que sim. são os biquínis, mas, por exemplo, resolver ficar forte no digital também e tudo isso conversar sem nenhum problema. Eu acho que a primeira coisa é o meu marido, Henrique. Ele é um empreendedor nato, ele tem vários negócios. E ele sempre me incentivava a ter o meu próprio negócio. Então quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar para outras pessoas e passei quase, acho que uns 5, 6 anos trabalhando para empresas. E aí, depois ele sempre ficou assim: "Ó, Gabi, vai lá, monta o teu negócio, não tenha medo". E eu acho que eu tinha muita insegurança de dar errado. E aí, às vezes, o nosso medo faz com que a gente não aposte naquilo dali. Então, de tanto ele falar: "Faça o seu próprio negócio", eu meti a cara mesmo e comecei com essa ideia de trabalhar com influenciadores. Graças a Deus, no meu início, eu tive 2 amigas que me ajudaram muito, que elas já trabalhavam com os maiores influenciadores do Brasil. Então, eu tive ali pessoas que me puxaram, me ajudaram, foram meu braço, e isso foi muito importante, porque aqui no Nordeste, infelizmente, as coisas chegam depois, demora muito mais. E quando eu comecei a trabalhar com influenciadores, lá em São Paulo, cara, quando eu fui pra lá fazer um curso, a minha amiga, ela já ganhava, assim, sei lá, uns
30, 50 mil reais trabalhando com influenciadores. Então eu falei, caramba, eu vou fazer isso, eu vou ficar rica. Todo mundo quer ficar rico. Meu Gente, olha o Deus! plano, entendo que o plano todo mundo vai ser querer ficar rico. Agora é o caminho. E lá, sul-sudeste, eu acho que, principalmente sudeste, era muito forte, né? Sim, sim. Tudo acontece muito lá. Mais rápido, mais É. rápido. E aí, agora você, sabendo que você já tem um posicionamento. Gente, o legal, eu acho que uma das coisas que a gente tem que falar com a audiência que a gente tá falando hoje é como que você consegue, por exemplo, fazer tudo isso ao mesmo tempo e Sim, como é possível. Porque com certeza a faculdade influenciou, né? Ter sim, com vivenciado aquilo do certeza. outro lado também influenciou. Claro, claro, com certeza. E não desistir, né? Não querer, não, eu não quero ser só, não quero trabalhar só com digital influencer. Então, eu acho que, tudo na nossa vida, que a gente quiser ter sucesso, a gente vai ter que persistir. Então, tem muita gente que começa um negócio, e aí não dá certo no início, e você pensa assim: "Ai, já deu errado, já vou sair disso Sim, daqui, vai não dar. acabou". Eu acho que realmente é a persistência. Eu, quando eu comecei a trabalhar com influenciadores, por exemplo, eu não tinha tantos contatos quanto eu tenho hoje. Eu até falava para as minhas influenciadoras: "Olha, eu tô começando também". Então eu sempre gostei muito de trabalhar com a transparência. Então até quando elas me procuravam e queria esse tipo de trabalho, da minha equipe, eu sempre era muito honesta para dizer: "Ó, eh, eu tô começando também, mas vamos aprender junto, vamos crescer junto, e a minha ideia realmente é fazer com que o marketing de influência, ele chegue bem aqui no Nordeste e me conectar também com muitas marcas que tivessem peso no Brasil". Então hoje, né, claro, passando aí 5 anos, é claro que eu tenho muitos contatos, de marcas grandes e tudo mais, Sim. mas ninguém começa grande, ninguém começa um negócio, tipo, sabe, assim, ganhando muito dinheiro ou alguma coisa assim. Então eu acho que essa questão de empreender, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar naquilo. Tanto que, por exemplo, agora com a minha marca de biquíni, a Tulu, eu vi a possibilidade de empreender de novo, né, através também dessa questão do marketing de influência. Porque a gente sabe que os influenciadores, eles têm um peso muito grande hoje em dia. Então quando eu pensei: "Cara, o que é que eu poderia vender?". Por que não criar um produto que os meus próprios influenciadores, por exemplo, Isso, divulguem? exatamente. E não é nem que eles divulguem, mas porque aqui a gente tá como a gente tá no Nordeste, a gente usa muito biquíni. E eu não sei se tu já observou, mas hoje em dia as pessoas, elas não compram um biquíni para o ano todo. Não, o biquíni ela compra para o final de semana, postou uma foto, já quer outra, entendeu? A galera não tá repetindo muito os biquínis, eles querem Você vários. identificou, tipo, um movimento que acontecia, Exato, né, e alguém precisava atender isso. exatamente. Então, quando eu identifiquei, caramba, uma coisa que eu observava muito com essa questão dos influenciadores é que fulano, ele só posta foto uma vez, ele não posta mais com aquele biquíni ou com aquela roupa, com aquela peça e tal. E se a gente for analisar, né, esse movimento de hoje em dia, do digital, né, que todo mundo mesmo que a Sim. pessoa, ela não tenha uma marca, mas ela tá ali aparecendo, querendo ou não. Então aí eu identifiquei e falei: "Eu acho que isso aqui é uma boa oportunidade". E aí a gente montou a marca, fez uma identidade visual linda, focou bastante nessa parte da experiência do cliente, né, porque como a gente trabalha com marketing de influência, a gente sabe que quando o influenciador recebe, aí tem aquela parte de abrir a caixinha, Sim. de ser uma coisa bonita e tudo mais, então a gente focou bastante nessa beleza mesmo, de chegar a uma coisa e ter uma experiência, ter um cheirinho e, enfim, foi isso. É uma experiência, você vende no final uma experiência inteira. Total. E aí eu fico imaginando, a gente tem alunos, enfim, de diversas áreas, né, a gente Sim, tem gente, em diversas áreas de graduação. E aí eu fico pensando em alguém que, sei lá, é de saúde, é de negócios ou independente da área de educação, sim. mas que muitas vezes não se vê empreendendo fora daquilo. E não precisa, não é uma escolha necessariamente, não tem que Exatamente. ser. Eu posso fazer ao mesmo Não tempo. tem que ser, tipo, se eu fizer isso, não dá pra fazer aquilo. Tem que ser realmente, uma coisa que hoje eu acho que tá muito mais claro. Se você quiser, né, se for algo que você deseja, que goste, te dê prazer. Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha, Anne, ela é bem conhecida aqui, Sim, ela trabalha com bolos, né. sim. Então, hoje ela já tem um nome, bastante grande, mas ela é formada em engenharia. Então, quando ela se formou em engenharia, o que que aconteceu? Ela ficou naquela: "Cara, vou trabalhar com isso, não vou". E ela estava vendendo uns bolos no estaleiro na época, uns bolinhos de pote. Só que aí ela começou a ganhar dinheiro com bolo de pote e ela gostava muito de fazer bolo.
E aí, o que é que ela fez? Migrou para essa parte de confeitaria, né? Hoje ela é muito conhecida. Mas ela não precisava também ter largado a engenharia. Você Se ela pode não quiser. ficar. Exatamente, é a sua vontade. Eu acho que é importante você gostar do que você faz, A sabe? gente, a gente traz sempre isso aqui, tem trazido. E eu acho que, por exemplo, se ela tivesse escolhido continuar atuando como engenheira, ela nem precisava necessariamente, porque a gente fala engenheiro, e aí eu estou falando com você aí que acha que se a gente fala a palavra engenheiro, a gente tá falando de obra. Não necessariamente, viu? A gente não tem só engenheiro Exato, civil, exato, inclusive. exato. Mas ela poderia ter seguido carreira corporativa, estar em uma Sim, empresa e empreender em paralelo, né? total, total. Eu acho que a gente quer fazer com que as pessoas entendam isso, Claro. sabe? Eu posso, inclusive, ser graduado em uma área, eu posso já ter uma carreira em uma área e mesmo assim empreender em paralelo. E Gabi, uma coisa que eu queria que você falasse um pouco pra gente, você lidar sempre com expectativas, né? Você Sim, está negociando através de expectativas sempre, né? As pessoas total, esperam um retorno. E a gente sabe que na cabeça jovem isso é um problema, gera ansiedade, gera. total. E a pessoa pode se autossabotar. O que é que você diria pra gente de quando, por exemplo, você resolveu empreender ao mesmo tempo, teve um momento que deu vontade de desistir, de dizer assim, ó, aqui tá me dando mais dinheiro, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Teve, com certeza. Mas assim, eu acho que o principal é isso todo mundo sente, sabe? Eu acho que até grandes empresários, eu acho que grandes empresas que faturam muito, lucram muito, enfim. Você tem aquele momento que você dá uma, sabe? Caramba, não sei se é isso e tal. Mas eu acho que o caminho realmente é você persistir. Porque com o passar do tempo, as coisas começam a dar certo, entendeu? Então, eu já tive vários períodos de dizer assim: "Caramba, não dá". Chorava, ficava mal, acontecia uma decepção, alguma coisa assim do tipo, eu dizia: "Não quero mais". Só que graças a Deus eu sempre tive eu acho que é um dom mesmo eu gosto muito de pessoas. Então, eu me sinto muito bem com pessoas, ajudando pessoas. E no meu trabalho, que é um trabalho muito pessoal, querendo ou não, né, de assessoria, a gente tem a assessoria e tem a nossa agência. A assessoria ela é uma coisa muito pessoal ali, com aquela pessoa, com aquele influenciador. Então você acaba que fica muito amigo. É uma pessoa que você fala 24 horas por dia. Então eu já passei por vários momentos de dizer assim: "Caramba, eu não tô acreditando que isso aconteceu, e eu não quero mais trabalhar com isso e tal", mas no outro dia eu sabia que aquilo ali era o meu propósito, porque eu gostava, entendeu? Era tipo assim, além de ser desafiador, era algo que me fazia bem. Eu ficava feliz em cada conquista. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo que é muito engraçado, presta atenção nisso daí. Há uns, sei lá, 4 anos atrás, eu tive uma influenciadora que ela fechou uma publi com a Nassau, com a Nassau, né. Sim, Aí, quando ela fechou, eu falei: "Caramba, tu conseguiu o contato deles, como, meu Deus, eu sou muito louca pra falar com eles, porque eu quero muito trabalhar com eles e tudo mais", enfim. E aí aconteceu da época eu não me conectar com o pessoal da Uninassal, enfim. Com o passar do tempo, hoje, meu Deus do céu, eu adoro todo mundo da Nassau, a gente fecha algumas publicidades. Então, pra gente que trabalha, tentando conseguir trabalho para o influenciador, quando você se conecta com uma marca muito grande, que tem credibilidade e que, tipo, é uma coisa bacana pra ele fazer, é uma satisfação muito grande, entendeu? É algo assim que, meu Deus, o coração da gente fica muito muito quentinho, entendeu? Então eu passei vários momentos por isso, e hoje em dia eu trabalho com marcas como Coca-Cola, como, P&G, como Johnson& Johnson e, tipo, imagina, eu batia nas portas aqui em Recife pra tentar fazer com que uma influenciadora minha fizesse uma permuta. E hoje eu consigo trabalhar com muitas marcas grandes e, tipo, ganhar bem, enfim. É sim. uma coisa muito. Fazer sentido financeiramente, né, Claro, também eu claro, acho, também. se pagar. Nesse tempo, né, de carreira, você Sim, também trabalhou em empresas, sim, né, sim. esteve, literalmente como muitos buscam a primeira experiência Claro. e talvez até entrem na primeira experiência e resolvam também, em paralelo, continuar tendo uma vontade de fazer uma outra coisa, né, Sim. de monetizar o tempo, como a gente fala, né, fazer com que o tempo que você tenha livre vire dinheiro. Como era a Gabi trabalhando? Assim, já existia a empreendedora aí dentro e ela conversava com a outra? Então, eu acho engraçado, porque eu já trabalhei eu tenho 32 anos.
O meu jeito, assim, às vezes as pessoas falam: "Meu jeito é muito engraçada", porque o meu jeito é de meninona mesmo. Mas eu comecei a trabalhar aos 16, então eu já trabalhei em call center, já ralei muito, 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 muito. Sim. Então inclusive, são muito aleatórios os meus trabalhos. Eu também, gente, é muito válido, É viu? muito, muito, Muito. muito. A gente aprende com jornada. Total, eu acho que é muito, muito, muito importante. Em várias situações eu vejo, sei lá, adolescentes, adultos já de 20 anos que nunca trabalharam e tudo mais. Eu acho que é muito, muito, muito importante, porque a gente aprende muita coisa naquele dia a dia. Então, eu já trabalhei, em call center, eu já trabalhei vendendo carro. Eu sou uma pessoa que me comunico muito bem, então pra mim a parte de vendas nunca foi uma dificuldade. Então, quando eu trabalhei vendendo carro na época, eu ganhava muito bem. E aí depois disso eu fui ser gerente, vê que engraçado, eu fui ser gerente de uma loja de placas. Gente, que loucura. Não tem nada a ver com nada, gente. Então, assim, foi Meu muito. Deus do céu. Imagina, uma fábrica de placas. Eu era gerente de lá, trabalhava só com homens. Era completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, mas foi uma oportunidade para ganhar um pouco melhor e tudo mais. E eu fui, meti a cara e fiz acontecer. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu também sempre fui muito envolvida com o futebol. Eu jogava futebol no esporte. Então, na época, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como delegada de futebol. Gente, eu saí nos jornais e tudo, uma primeira delegada. Multifaceta, né, Então, tipo, foi gente? uma coisa assim, aleatória também. Mas eu queria ganhar um pouquinho mais e, tipo, nessa questão do ser delegada de futebol, eu ganhava por jogo. Então, eu queria comprar meu carro e tal, e E quanta consegui. coisa você aprendeu que se você, tipo, se Gabi tivesse resolvido ser uma profissional de uma área só, Sim, sabe, assim, ter um nicho de atuação, muito provavelmente você não saberia, com né, porque olha certeza. quantas vezes você se experimentou. Experimentei e ainda digo mais, com a minha trajetória, eu consegui identificar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser. Então, quando a gente se esforça e a gente também acho que uma coisa importante também é quando você tem necessidade, né, que no meu caso, sempre foi muito por necessidade. Então, quando a gente tem necessidade de, pagar um aluguel, por exemplo, pagar uma faculdade e tudo mais, a gente vai dar um jeito, né. Sim. Então, eu acho que é importante, os jovens, pessoas começarem, sabe, a trabalhar, se descobrir também, porque às vezes você vê que não é aquilo ali, vai pra outra coisa. Então, é isso, eu hoje, quando eu olho pra minha trajetória, eu acho muito engraçada, porque não tem nada Porque a ver com nada, entendeu? Mas me deu muita resiliência. é, eu acho que e aí gente, ó, pega mesmo a dica, tá, fica de olho na dica. Eu acho que respeitar a jornada é muito importante, Sim, porque eu, por exemplo, tive experiências totalmente desconectadas antes de ser recursos humanos, antes de trabalhar com pessoas e cultura, e hoje ela faz sentido pra mim, mas quando a gente tá vivenciando, isso gera uma autocobrança e total. uma comparação enorme. Muito grande. E aí eu queria trazer essa multifaceta pra, um momento muito recente que é a pandemia. Sim, Todo mundo eu acho que se viu, improvisando e se reimprovisando na sim, pandemia. Vocês que estão aí com certeza vivenciaram situações muito difíceis, a sim, gente tá, que bom, transicionando aí com alguns avanços, mas foi bem pesado. sim. Se você não fosse multifacetada, a pandemia teria sido igual? Sabe, se você que você acha que teria acontecido se você fosse a publicitária E ficasse ali de naquela. agência? Então, cara, na pandemia foi uma coisa que realmente eu vivi aquele luto, aquele inicial ali. Sim, A todos gente morremos. a gente Nossos aniversários não contam, viu, gente, da pandemia. exatamente, então eu tenho 30, viu, nem venham. Eu tenho 31. Então, a gente viveu ali o iniciozinho do luto, inclusive quando começou a pandemia, a gente estava num projeto para ajudar pessoas que vendiam água na rua. Sim. E a gente tinha o número dessas pessoas, tá. Vê que coisa engraçada, a gente tinha o número, porque a gente queria fazer um projeto pra tentar ajudar essas pessoas. E aí quando veio aquela questão de fechar tudo, 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 a gente fez: "Caramba, e agora?". Eu lembro que eu estava em casa, trancada, que naquela época era aquela situação assim, a gente achava que o vírus ele poderia, se a gente fosse fosse botar o pé A gente não sabia, ninguém sabia de nada, de né, gente? nada, E o de caos se nada. instaurou, a verdade é Exatamente. essa. Então estava todo mundo trancado. E aí eu lembro que a gente fez: "Caramba, eu, né, trabalho com uma coisa que é com o telefone ali na mão, graças a Deus,
Mas imagina essas pessoas que vão vender a água e elas vão vender água pra quem? Porque não tem nem carro na rua. E aí foi uma coisa bem engraçada, porque a gente acabou montando um negócio através disso daí. A gente foi nessas pessoas, levou cestas básicas. A gente se sentiu muito bem, porque foi um momento de dor pra gente também. De muitas incertezas, né? O meu marido, ele tem vários negócios. Então a gente pensou, caramba, esse negócio aqui do carro, como é que vai ser? Ninguém vai pagar a mensalidade, não sei o que lá. E Sim. tal coisa. Aí agora? Então também foi difícil pra gente. Mas quando eu me vi na situação de trabalhar com influenciador, eu não sei se vocês sabem, mas cresceu muito nesses 2 anos o trabalho de marketing de influência. Eu acho que a gente avançou aí, eu acho que pelo menos uns 5 anos É, ou mais. porque e aí, né, como é que você conseguiu chegar na casa das pessoas sem oferecer risco? Isso, E aí é isso que é importante, sabe? isso. A gente traz isso pra cá, porque eu não posso esperar que vocês que estão decidindo que carreira ter, se imaginem só como uma coisa, Sim, sabe? exatamente. Eu não quero que vocês só se imaginem num consultório se você é de Até saúde. porque, gente, uma coisa que é bem legal, que a gente aprendeu, e acho que a gente tem que levar pra nossa vida, né, na pandemia, é que quando a gente tá preso só a uma coisa, eu vi muita gente milionária, bilionária aí quebrando na pandemia, porque Não sei fazer outra não sei fazer coisa. outra coisa. Então, não é só uma questão de dinheiro. Imagina você se sentir impotente nesse momento. Você diz assim: "E agora? O que que eu sabe, o que que eu vou fazer daqui pra frente?". Mas a gente tem que estar sempre preparado para as mudanças da vida. E eu acho que você realmente ter essa cabeça de: "Ah, vou tentar isso aqui, vou colocar um pouquinho de dinheiro ali, vou investir, vou fazer". Isso aí, eu acho que é fantástico. Eu hoje até invisto em criptomoedas, minha gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria Gente, entender sobre isso, gente, entendeu? caos, caos. Todo mundo falando de moeda digital agora, criptomoeda. Não, mas é. E a gente, meu Deus, e agora? Eu nem tenho meu primeiro dinheiro, eu já tenho que pensar no segundo. Mas brincadeiras à parte, é isso que a gente tá Sim, falando, assim. sim, E dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que eu também queria saber. No meio de tudo isso, se recriando, sendo essa pessoa múltipla, sim. porque ainda bem que é disso que a gente tá falando. E se você não tem investimento? Se você não tem capital? Se você não tem alguém que te financia, por exemplo, o que é que você acha que um profissional ou uma pessoa que quer ser multifacetada como você precisa ter? Sim. Assim, o que é que vai ajudar essa pessoa? Uma coisa que eu acho muito importante é você ter uma presença digital. Então, você realmente, eu acho que qualquer, pessoa ou negócio ou loja de roupa ou seja lá o que for, tem que ter uma pessoa ali por trás que apareça e dê as caras. Então, por mais porque isso traz credibilidade para aquelas pessoas que estão seguindo. E a gente sabe que hoje tudo é vendido pelo Instagram, pelo TikTok, e a gente consegue acessar muitas pessoas. Antigamente, para você conseguir fazer uma publicidade na Globo, era só pessoas que eram muito ricas que conseguiriam, marcas, enfim, muito Sim, ricas que conseguiriam estar ali. Ou então, para você ser um ator, vamos dizer, você teria que passar por todo um processo e tudo mais. E hoje, com a internet, você ali aparecendo, dando a cara, se posicionando, você consegue atingir muita gente. Então, eu acho que a principal coisa é você ter um destaque ali na internet, entendeu? Se você for um dentista, você falar sobre o seu negócio, como é que você faz, mostrar um pouquinho do seu dia a dia e tudo mais. Você é um empresário, as pessoas têm muito interesse também de saber como que você acorda, você come o quê? Ah, mais tarde eu vou estar no escritório, vou puxar para esse meu nicho aqui, eu quero dar um conteúdo para aquele pessoal de, sei lá, de beleza, né? Como eu tenho vários influenciadores que fazem isso. Então eu sempre digo pra elas que elas precisam se colocar ali como uma autoridade naquele assunto. Porque hoje o que todo mundo procura é isso, é autoridade no assunto. Então, eu acho que isso não requer investimento, entendeu? sim. Você Eu posso procurar meios gratuitos de ter essas informações, por exemplo. exatamente, exatamente. Então eu acho que não precisaria, tipo, eu preciso ter R$ 5.000 pra poder fazer isso acontecer. Não. Se você se portar ali na internet e conseguir gerar um conteúdo de valor, eu acho que você vai conseguir vender através daquilo dali.
E a gente fala das redes sociais que viralizam, lógico, né, impossível a gente não olhar para elas, Uhum. mas gente, LinkedIn é uma rede social, Total. extremamente eficaz para Muito. você ser visto, Totalmente. né. E tem gente que se cadastra, por exemplo, pode ser o seu caso que tá aí, ó, então mais uma dica para você amarrar, algumas pessoas acham que o LinkedIn é para buscar vaga, e Sim. na verdade o maior papel do LinkedIn é ser visto. E isso, se mostrar, para as pessoas verem o quanto você, pode agregar, né, porque é uma coisa que eu acho bem importante também a gente como porque eu querendo ou não hoje, eu tô começando a trabalhar um pouco mais esse meu posicionamento digital. Aí uma coisa que é muito, muito, muito importante é você realmente dar a sua cara, aparecer e as pessoas veem como você é realmente. Lá no LinkedIn que o que eu observo é que você consegue ter a visão daquela pessoa da parte profissional dela, tá, mas você consegue também acompanhar algumas outras coisas que são bacanas, e tem vaga de emprego e tem muita Isso. coisa legal, entendeu. Então se você tem uma boa bio lá, né, que inclusive a minha tem que melhorar. Gabi, você entra no LinkedIn, É, você não, não eu me tenho, eu fala. tenho, eu tenho, eu Ah, tenho. tá. Mas eu tenho que melhorar. E agora vai dar certo. Vai ter uma equipe aí por Tempo, né, trás. precisa de tempo, precisa de Tempos, gente. isso, isso. Quando você estava falando sobre trajetória e tudo, e a gente tá falando dessa multicarreira, eu estava lembrando da Bruna. Se vocês não conhecem, gente, é a Bruna Tavares, Sim, que é uma super marca sim, no Brasil e que inclusive tá se posicionando fora, mas pouquíssimas pessoas sabem que a Bruna, ela é jornalista. sim, Né, hoje ela é líder, eu acho que no Brasil ela é uma das que mais inova em cosméticos, assim, sim, sim, sim. maquiagem e beleza, e ela é jornalista, né, ela Total, começou produzindo blog, e isso foi aumentando, 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 até então zero custo, né, ela trabalhava para uma sim, revista, depois ela começou a produzir blog, o blog começou a engajar muito, sim. blog já é muito forte ainda, mas já foi muito mais até eu acho. Muito mais, é verdade. E as pessoas começavam a se ver do outro lado, e hoje, gente, ela cria produtos. O que eu acho legal é que ela cria Fantástico, né. cada hora um produto novo, porque ela conhece a audiência dela, Sim, né? E tudo isso ela começou ali. O primeiro batom que ela fez tudo que ninguém conhecia, e aí usou o próprio dinheiro para fazer um segundo, e vendeu, sim. vendeu, e hoje a gente tem uma marca consolidada. E, gente, eu não lembro agora, confesso, o tempo que ela tem de jornada na. Eu acho que deve ter perto de uns Não é 7. muito, assim, que eu não acho muito Aham. tempo. Até Sim, sim. 10 anos é uma jornada Não, curta. verdade, verdade. Então, acho que a gente pode perceber como eu posso ser de uma área e ter mais de uma abordagem. O digital eu acho que facilita, porque Sim. aí a gente consegue chegar em mais pessoas, né? Sozinho falando não dá. Se fosse bater na porta de cada um, não daria. Com certeza. Hoje em dia você consegue se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo. E é isso que eu acho mais fantástico, sabe? É você saber que qualquer pessoa que tenha um celular, uma telinha ali, ela pode se destacar pelo carisma dela, ou porque ela é engraçada, ou porque ela é boa em alguma coisa. Então, todo mundo tem chance, sabe? Antes não era assim. Eu acho que na nossa época, aí, sei lá, quantos anos atrás? Uns 15 anos atrás. Quando eu É, tinha 15 anos, vamos dizer. sim. Não era assim, não era com essa facilidade. Então, o influenciador, eu acho que ele tem essa como que eu posso chamar? Uma sorte mesmo do momento, essa nova geração agora, de você poder se conectar com um monte de gente, pô. Sim. Não era assim antes, entendeu? Antigamente era sofrido. Imagina, a gente pode estar falando, talvez, para esse público jovem, que eles já vão terminar a universidade, enfim, escolheram uma área ou vão escolher, que eles vão poder ser, além de profissionais, influenciadores da área deles. Exatamente. Então a E gente tá falando se de negócio. e é negócio. Isso, é negócio o tempo todo, porque, se você é isso que eu falo, quando eu vejo, um grande médico que é conhecido no Brasil todo, quando eu vou olhar os stories, o cara tá lá aparecendo, dando as caras, às vezes ele tá vendendo um curso, mas ele tá ganhando dinheiro dormindo, entendeu? Ele tá ali ganhando dinheiro dormindo, mas ele tem que aparecer, ele tem que ter essa referência ali daquela pessoa que entende sobre o assunto. Então, se você tiver um assunto específico e focar naquilo dali, dá pra ganhar dinheiro, dá pra você viver bem. Tem muito jovem aí, milionário, exatamente por conta da internet. Então a facilidade que hoje a gente tem é muito maior. Eu acho que todo mundo se focar um pouquinho,
consegue, sabe? E não precisa ser influenciador. Eu tô falando pro lado realmente de pessoas do seu próprio negócio. Sim. Engenheiro, médico, fisioterapeuta, seja lá o que for. Então, se você se posicionar dessa forma, vai ser muito mais fácil das pessoas te enxergarem. E se verem do outro lado, né? Eu Total. acho que a gente tá também falando um pouco sobre referências. Era, inclusive, uma coisa que eu ia perguntar. Com certeza nessa jornada, né, em que você cada hora precisava ser uma Gabi diferente, você deve ter tido referências, assim, influências. Você deve ter sido influenciada. Sim. Quem foram essas referências pra você, que talvez sejam alcançáveis até pra quem também busca essa referência, de uma pessoa que consegue passar por todos os lugares, assim? Caramba, referência mesmo, eu acho que penso assim na minha avó, que foi uma mulher muito forte, que ela teve que dar um jeito, e eu acho que ela é minha referência mesmo. Mas profissionalmente, assim, eu acho que a Fátima Pissarra, ela é a dona da Mind, é uma das maiores agências de influência hoje do Anotaram o Brasil. nome? A gente pesquisar, anota aí o nome pra pesquisar. Ela é maravilhosa, muito simpática, uma pessoa, que tá conquistando, tem conquistado muita coisa, trabalha com os maiores nomes do Brasil. E eu me inspiro nela, ela me inspira bastante, sabe. Eu olho com um carinho muito grande, porque a jornada dela foi difícil. Ela conquistou muita coisa, mas ali ela estava tentando e não baixou a guarda, sabe. Então eu acho que a Fátima é uma inspiração pra mim. Justamente porque está lá, está aqui, como a gente chama, né, Sim, tá em mais de um lugar. E Gabi, uma coisa que eu acho legal, talvez a gente fazer as pessoas entenderem, porque a gente tá falando de gente que, talvez empreenda em alimentação, talvez empreenda em beleza e sim, tenha uma carreira em mente. sim. Comigo, por exemplo, que sou selecionador, é muito comum alguém de saúde, por exemplo, me procurar para uma vaga de uma outra área. Uhum. E se esse discurso é bem alinhado, eu entendo o objetivo, tudo bem, assim. Sim. Porque eu entendo que o empreendimento ele caminha ali ao lado da sua carreira corporativa, né? Como a gente Uhum. tem falado muito. O que é que você acha que a gente pode trazer para essas pessoas quando a gente está falando de especialização, né? Então, sei lá, eu estou fazendo publicidade, né? Como Uhum. você esteve fazendo em um momento publicidade, e o que é que fez com que você não olhasse só como a agência de publicidade seu caminho, Uhum. só como, eu preciso estagiar como publicitário, depois eu vou entrar numa agência, e aí eu vou trabalhar minha vida toda, ou então eu vou mudar para uma outra que seja melhor, porque a gente foi um pouco educado para isso, Sim, né? sim. Eu acho, em Nossa. momento. E aí, no meio de tudo isso, olha a história que você já contou pra gente, né? Sim, Que mesmo sendo curta, tem muita coisa. sim, Aí do nada você diz assim: "Não, eu vou arriscar em produto físico e vou fazer uma marca". sim, Para as pessoas eu acho que isso deve confundir, né, sim, porque tipo, caramba, ela já encontrou um nicho, ela já se identifica com o influenciador, porque ela criou um produto. Você falou da necessidade de cliente, sim. mas o que é que gerou essa inquietação em você? Eu acho que realmente é querer mais, sabe. Eu não sou uma pessoa que me contento. Não é financeiramente, mas eu sei que eu conseguiria dar também um pouquinho de mim ali pra minha marca de biquíni. Então, eu acho que eu sempre fui assim, eu sempre quis mais pra minha vida. Quando eu trabalhava no lugar, eu estava pensando: "Ah, eu quero tô trabalhando aqui, mas pra mim seria maravilhoso trabalhar naquele outro lugar ali, fazer tal coisa". Então eu sou assim. Hoje, eu acho que a gente não falou ainda, mas eu e mais 2 sócios, a gente lançou o Deu Match, que é a minha agência, né. Essa agência ela é mais voltada pra marcas. Então, é uma coisa muito legal, era o meu sonho, só que eu tinha muito vê que engraçado também, né, eu tinha muita vontade de montar uma agência, como a gente montou agora, mas eu não tinha aquela questão de: "Eu vou ter que montar uma equipe enorme, eu vou ter que ensinar tudo a todo mundo". Sim. Eu não tinha o tempo, sabe. E aí aconteceu de Deus, logo quando eu voltei, eu fui até pra imersão de Janguier, em São Paulo, bem legal. Sim. E aí quando eu cheguei de lá, aí eu fiquei pensando, cara, vê que insight legal. Cara, eu não posso ficar só nessa, eu não posso, eu
já construí o meu nome aqui em Recife, todo mundo me conhece e tal, mas daqui a pouco vai chegar alguém aí e vai pegar tudo isso, então eu não posso ficar esperando que isso aconteça. Eu sou mais do que isso, eu ficava falando pra mim mesma. Eu sou mais do que isso, eu tenho que montar, eu vou mesmo que eu tenha que montar equipe, eu vou fazer isso. Aí, isso no meu coração o tempo todo, né, porque na imersão foi muito legal, porque ele dá esses insights pra gente, de tipo: "Poxa, não se contente só com isso. Vá atrás de Sim. mais, vá conquistar mais coisas, trabalhe com outras coisas e tal". E aí, graças a Deus, quando eu voltei, eu tive algumas reuniões com pessoas que eu já era parceira, e aí deu match Montou com um time. com esse time, com essas pessoas que são especialistas, que trabalham, com marketing de influência também há bastante tempo, que é uma coisa nova, querendo ou não. Aí quando você encontra pessoas que já entendem tudo que você tá falando, toda a linguagem, tudo, foi assim, perfeito, sabe. E aí a nossa proposta hoje do Deu Match é trabalhar com marcas, então a gente faz o trabalho de ponta a ponta. Então eu vou te dar só um exemplo. Existem muitas empresas hoje que elas têm as agências de publicidade dela. Uhum. Então, quando eles procuram influenciadores, eles já chegam: "Ó, eu quero um perfil de mãe de 30 anos e tal, tal, tal", e aí a gente vai e só direciona na assessoria. No Deu Match, a gente faz toda a campanha. Então, a gente vai entender o que é que o cliente precisa, qual a ideia dele, O impacto que ele o quer. impacto, se ele prefere, vender mais ou se ele prefere fazer essa parte de brand. Então a gente vai entender o que o cliente precisa, a gente vai fazer um briefing bem voltado para o influenciador, então porque é muito diferente e as pessoas, a grande maioria que trabalha com publicidade, elas não conseguem, entender, mas a publicidade é uma coisa e o marketing de influência tá dentro da publicidade. É um subsistema, É um digamos subsistema, assim. exatamente. E, tem muita gente que acha que: "Não, vou mandar aquele texto, e o influenciador tem que fazer daquele jeito", só que não é assim. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que a gente vai ter que fazer até uma legenda diferente, porque aquele influenciador, ele é mais engraçado. Então tem que ser a cara dele. Então o Deu Match, ele chega meio que pra fechar de ponta a ponta isso Sim, e o ciclo entregar todos inteiro. os números, de alcance, de como foi a campanha, relatórios, enfim, todos os indicadores para as empresas, entendeu. Então, era um sonho que eu tinha, porque eu sabia que o mercado precisa muito disso, e graças a Deus a gente tá conseguindo realizar agora. É, eu acho que gerar movimentações é o que a gente tá falando, né. Sim. Eu tenho ali uma situação que já acontece, eu tenho um planejamento, eu tenho uma carreira que eu escolhi, Uhum. né, então eu acho que você escolheu trabalhar com marketing, Sim. e quanta gente inclusive está assistindo a gente e está formando em marketing, enfim, está graduando ou se especializando em marketing, e se vê fazendo isso a vida inteira, mas a gente tá falando que você pode se ver fazendo isso, mas não só a mesma coisa, não Exatamente. só do mesmo jeito. Isso. Porque qualquer pessoa, talvez, no seu lugar, pensasse: "Não, então tá, eu acho que agora eu já consegui um impacto ok, eu já consigo me manter, meu trabalho já me sustenta, tá Sim. tudo certo". Eu acho que eu estava um pouco na minha zona de conforto até. E aí, eu já ganho bem, eu posso viajar para onde eu quiser, não tem ninguém me cobrando, né. Sim, sou Eu sou a dona do meu negócio e tal, não preciso disso, tal, tal, tal. Só que, realmente, quando eu viajei, que eu voltei, eu fiquei sentindo, eu falei: "Poxa, mas o meu sonho não é impactar a vida das pessoas desde sempre? Então, por que eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Eu tenho que fazer mais, as pessoas têm que me conhecer um pouquinho mais, as pessoas têm que, aprender um pouquinho mais comigo, e eu tenho que levar trabalho pra essas pessoas". E, enfim, isso aí me fez sair mais uma vez da minha zona, sabe? olha que legal, né, a gente tá falando de um movimento de independente de você escolher uma carreira, né, que você pode criar produto, que você pode criar serviço, Sim, que quando você termina aí sua graduação na universidade, você pode, se tornar o seu próprio produto digital, inclusive, sim, né. Pensa que agora devem ter outras milhares de pessoas que estão vivendo exatamente o seu momento, isso, porque esse mundo inteiro grandão tá vivendo tudo junto. total. Então tem alguém que às vezes quer se conectar exatamente comigo, tipo: "Ah, eu também estou me formando", ou "Eu também acabei, eu também ainda não entrei no mercado, eu também não tenho direcionamentos muito claros", Sim, né, por que não me conectar com isso, né, não sim, trazer essas pessoas?
Total. Então eu acho que a gente tá falando disso. Por isso que a gente quis trazer alguém que tivesse essa carreira. A gente tem um super exemplo, que é a Anitta, né? Todo mundo Sim, conhece, como cantora, mas como empresária, né? Que é alguém nossa, que tá o tempo fantástica. inteiro criando produto e que tá ali dentro de 2 corporações, pelo menos que eu me lembre agora, com o cargo de diretoria criativa. De criativo, E aí você isso. fica pensando: "Gente, as pessoas podem pensar ao contrário, né, porque ela ainda quer trabalhar em uma empresa, ela quer estar em uma empresa se ela já tem uma carreira consolidada. Sim, Mas olha quanta coisa a gente consegue ser e ao mesmo tempo. E as verdade. coisas não precisam se separar, elas podem andar juntas ali. Exatamente. Tu falou de Anitta aí, eu realmente, assim, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, todo mundo E conhece. próximo de todas as pessoas, Exato, que todo todo mundo mundo conhece, conhece. exato. Ela realmente é muito boa no que ela faz. E eu acho que talvez ela eu tenho um pouquinho dela, que é essa vontade de eu não quero ficar só aqui, eu quero um pouquinho mais pra lá, sabe. Eu quero atingir um pouquinho um outro público, uma outra galera, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que a Anitta ela é assim, ela é a Ariana braba. É, a gente tem uma empreendedora, Isso. mas também tem alguém que tá dentro de uma gente, olha, no final, eu acho que o que a gente ganha entendendo isso, é que a gente tá falando de uma multicarreira mesmo, Sim, né. Então é alguém que pode seguir ali 2 caminhos que são paralelos, eles em algum momento algum deles pode ganhar mais força, sim, então você pode estar descobrindo que mesmo se especializando em uma área, em uma outra você também pode fazer com que um trabalho aconteça, e esse trabalho em algum momento pode fazer você escolher sobre o que vai te sustentar, isso, né, e tá tudo bem, assim, não tem cobrança, né, exatamente. não tá tudo certo. Antes não era assim, né, Jefferson? Não Antes a era. gente tinha que seguir era um protocolo, É. né. Então a Quem é que nossa você vai ser? e a pessoa já ficava aperreada: "Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida?". Hoje em dia, você ter essa possibilidade, a nossa É, geração, essa nova geração agora, ela vem já com esse peso um pouco mais leve de: "Poxa, vai fazer isso aqui, mas a gente também experimenta, né. experimenta e tal". Então isso é muito, muito legal. Que bom que eles estão conseguindo É, que bom que esse movimento tá tá acontecendo assim. acontecendo, isso. Ai, que massa. Mas, checklist. O que pra Gabi, você pode trazer pra gente, para as pessoas que estão vendo a gente agora, ou independente do momento que elas vejam, o que é que você pode dizer pra alguém que, por exemplo, está agora na dúvida, né, de que caminho seguir, que se imagina no mercado formal, porque a gente vem de uma cultura de mercado formal também, de carteira assinada, de contra-cheque, de passagem, de Sim. benefício, todo mundo de certa forma vai querer experimentar isso, mas que você também acha válido que empreenda. O que é que você acha que essas pessoas têm que ter, assim, pra ter essa carreira híbrida, né, fluida, ser uma multipessoa? Eu acho que primeiro tem que ter vontade, né. Eh, Tem pessoas que realmente nascem e eu conheço várias, que eles querem ser funcionários públicos e querem viver, fazer um concurso a vida Um toda e aquilo objetivo dali. fixo. Exato. Eu acho que a pessoa tem que querer, tem que ser uma coisa realmente da pessoa, e não se contentar com experimentar só uma coisa, entendeu. Então eu acho que é isso, vontade, não ter medo de errar. Caramba, isso é muito importante, não ter medo de errar. Colocar na cabeça que se ela realmente persistir, ela vai conseguir. Então eu acho que é isso que todo mundo tem que ter na cabeça. Ai, gente, acaba, né, bom, como tudo que é bom acaba. E, Gabi, foi um prazer ter você com a gente, Ah, eu que assim, que agradeço. legal saber que você, está em todos os lugares, olha onde a gente tá aqui agora, Sim, muito boa sorte nos projetos. obrigada. Acompanhe os movimentos, né, porque, as redes estão aí para isso. Isso, Para você que tá com a gente agora, não esqueça que eu acho que o que a gente mais aprendeu nesse episódio foi sobre se testar, se experimentar, principalmente para que você consiga saber que caminho é o ideal para você. isso. E isso é sobre respeitar a jornada também, tá, gente? Então, se vejam como profissionais, procurem referências, peçam uma ajuda. Olha o que a gente tá fazendo, já é uma super ajuda. E recomenda esse conteúdo para quem você acha que precisa. Siga todo mundo nas redes sociais, siga a gente e inclusive fala pra gente sobre a sua experiência em ver. Teve dúvida, quer falar alguma coisa, acha que é importante não esquecer de algo? Esse é o momento da interação, tá? Mas a gente vai ter outros conteúdos com outras pessoas lindas como Gabi, pra gente construir esse pensamento de carreira que agora é multiprofissional. Isso. E aí, ó, amarra a dica pra gente fechar
Não esqueça, a gente precisa de pessoas multifacetadas agora. O mercado quer isso. Então, ó, vamos se reinventar, ter carreira dupla, Tripla. tripla, o que você quiser, tá, gente? Verdade. Se cuidem e até a próxima. Tchau.